Parte 1. A armadilha algorítmica e o último sinal, 2023. Este idoso carismático parecia apenas um vovô mochileiro no TikTok, mas a câmera dele escondia os últimos passos da mulher que ele ia assassinar. José Montilla enganou o algoritmo de redes sociais, mas a polícia descobriu que ele era um serial killer perigoso com um passado brutal. A história completa e bizarra de como o TikTok ajudou a capturar esse monstro já está aqui no canal. Se você quer desvendar os crimes mais chocantes do mundo antes que eles sejam apagados da internet, inscreva-se agora no NewsWeb Doc e ative o sininho. O horror de hoje vai te deixar sem dormir. Enquanto milhares de pessoas assistiam, curtiam e comentavam os vídeos alegres daquele simpático idoso de cabelos brancos no TikTok, ninguém imaginava que a lente do celular dele estava apontando para o local exato onde o crânio de Esther Stepa seria violentamente esmagado em menos de 24 horas. O carismático mochileiro que acumulava seguidores nas redes sociais escondia por trás da tela a mente sádica de José Jurado Montilla, um psicopata de 64 anos que transformou o feed de uma plataforma de entretenimento juvenil em um diário macabro de caça, monitoramento e execução. Antes mesmo que as autoridades espanholas cogitassem mover um único dedo para investigar o desaparecimento de Esther, a mãe da vítima já sentia o estômago revirar ao ler mensagens frias de WhatsApp, repletas de erros gramaticais brutais que sua filha jamais cometeria. Uma tentativa desesperada e desajeitada do assassino de fingir que a mulher de 42 anos havia apenas decidido fugir de casa. O tempo corria ao contrário, a realidade desmoronava e o rastro biológico da andarilha desaparecia no breu do ecossistema digital, provando que o algoritmo de recomendação de vídeos havia conectado uma mulher inocente e cheia de sonhos diretamente às garras de um dos maiores e mais perigosos predadores da história penal ibérica. A gênese dessa tragédia moderna começou a se desenhar em agosto de 2023, sob o sol forte do verão europeu, quando Esther Stepa decidiu se afastar da rotina sufocante das grandes cidades para iniciar uma jornada espiritual e física de autodescoberta pelas estradas litorâneas do leste da Espanha. Buscando uma conexão crua com a natureza e adotando um estilo de vida minimalista, ela viajava com pouco dinheiro e muita disposição, cruzando vilarejos e registrando seus passos de forma independente. Foi durante sua passagem pela província de Alicante que seu destino se chocou fatalmente com o de José Jurado Montilla, um homem que orbitava o circuito de mochileiros sob o pseudônimo digital de Dinamita Montilla. No ecossistema virtual, José era visto como uma inspiração, o exemplo perfeito de liberdade na terceira idade, um idoso de fala extremamente mansa, gestos calmos e olhar pacífico, que cativava o público ao postar diariamente suas caminhadas solitárias, as refeições simples que preparava na beira da estrada e as belas paisagens que desbravava. Atraída pela aparente segurança que a figura daquele senhor transmitia e pela vasta experiência que ele alegava ter nas trilhas montanhosas da região, Esther cometeu o erro psicológico fatal de aceitar sua companhia para uma rota de caminhada a pé que os levaria até Gandia, no litoral de Valência. O que a mente de Esther jamais conseguiria prever era que as postagens diárias de José, sempre embaladas por trilhas sonoras motivacionais e mensagens de otimismo, eram o disfarce perfeito de uma rotina de vigilância usada para estudar suas fraquezas, monitorar seus horários e isolá-la gradualmente de qualquer rede de proteção. O colapso da realidade para os familiares de Esther manifestou-se de forma irreversível no dia 23 de agosto de 2023, data que marcou o último contato de voz legítimo e comprovado da vítima com sua mãe. A partir daquela fatídica noite, o smartphone de Esther passou a rejeitar instantaneamente qualquer tentativa de chamada de voz ou de vídeo, respondendo unicamente através de mensagens de texto com um vocabulário completamente estranho, agressivo e desconexo.
Os textos afirmavam textualmente que ela havia se cansado de tudo, que havia encontrado novas amizades e que precisava de um espaço absoluto, ordenando expressamente que a família parasse de procurá-la ou de ligar. Desconfiada da mudança drástica de personalidade e do sumiço inexplicável da voz da filha, a mãe de Esther correu em desespero até a delegacia de polícia mais próxima para registrar o boletim de ocorrência de desaparecimento. No entanto, os familiares depararam-se com a burocracia fria e a negligência inicial das autoridades locais que arquivaram o caso temporariamente sob a justificativa padrão de que Esther era uma mulher adulta, dona de suas próprias decisões econômicas e que mantinha um estilo de vida andarilho e nômade, sendo legalmente livre para assumir e romper laços familiares quando bem entendesse. Diante do silêncio absoluto e da inércia do aparato estatal, os próprios parentes de Esther recusaram-se a aceitar o veredito e transformaram-se em investigadores particulares obsessivos, iniciando uma varredura minuciosa e implacável nas redes sociais de todos que pudessem ter cruzado o caminho da andarilha. O foco das investigações familiares rapidamente convergiu para o perfil do TikTok de Dinamita Montilla, cujas postagens continuavam a ser atualizadas com uma frieza de tirar o fôlego. Ao dissecarem quadro a quadro cada vídeo publicado pelo idoso, analisando a posição das sombras, o relevo das montanhas de fundo e até mesmo os horários de publicação, os familiares perceberam uma coincidência aterrorizante. A vegetação e as placas de sinalização que apareciam nos conteúdos gravados por José batiam exatamente, metro por metro, com os últimos dados de geolocalização por satélite que o telefone de Esther havia emitido antes de ser completamente desligado e destruído. A investigação paralela da família revelou que o idoso continuava sua jornada pela Espanha de forma tranquila, sorrindo para a câmera e interagindo com seus seguidores, enquanto usava o telefone da vítima no bolso de trás para simular que ela ainda estava viva em algum lugar do Mediterrâneo. O desespero familiar transformou-se em uma caçada digital por evidências ocultas nos metadados da internet, transformando curtidas, comentários e imagens de fundo em provas irrefutáveis de que a rota de Esther Stepa havia sido interrompida de forma violenta pelo mesmo homem que o algoritmo insistia em recomendar como um criador de conteúdo inofensivo. Parte 2. O arquivo do Dinamita e o passado de sangue. 2024 a 2026. O que a polícia e a família de Esther só descobririam meses mais tarde é que o predador já havia deixado um rastro de sangue fresco exatamente um ano antes, quebrando seu hiato criminoso de décadas. Em agosto de 2022, na isolada região de Los Montes de Málaga, um jovem estudante universitário de informática de apenas 21 anos, chamado David, foi até uma propriedade rural de sua família para coletar alfarrobas. O jovem teve a terrível infelicidade de cruzar o caminho de Montilla, que vagava pelas terras carregando uma escopeta calibre 12 oculta. Sentindo o perigo iminente ao ser abordado pelo idoso, David tentou manter a calma e usou seu telefone celular para enviar uma mensagem de WhatsApp e um áudio desesperado para seu pai e amigos mais próximos. No registro, que mais tarde se tornaria uma das provas mais assustadoras do tribunal, o estudante relatou em pânico: "Me encontrei com um senhor mais velho que tem uma cara muito suspeita. Ele me ofereceu uma caçada a raposas. Estou apavorado, porque a qualquer momento ele pode me dar um tiro." Aquelas foram as últimas palavras de David. Aproveitando-se do isolamento absoluto do local, Montilla seguiu o garoto de forma traiçoeira e disparou com a escopeta pelas costas, atingindo o pescoço de David. Com a vítima já caída e indefesa no chão, o psicopata aproximou-se friamente e desferiu um segundo tiro que quebrou seu crânio, tirando sua vida instantaneamente para roubar uma mochila velha e pouco mais de 200 euros que estavam em sua carteira. Embora o assassinato de David tenha permanecido inicialmente sem solução, devido à falta de suspeitos óbvios na região rural de Málaga,
O áudio e as mensagens salvas na nuvem do telefone do jovem tornaram-se o pilar central que desmoronou o disfarce de andareiro inofensivo de Montilla. Quando as investigações digitais do caso de Esther Stepa começaram a colidir com os registros de geolocalização do idoso, os peritos da Polícia Científica Espanhola ligaram os pontos biológicos e balísticos, descobrindo que o mesmo celular que publicava vídeos motivacionais no TikTok estava presente na cena do crime, onde o jovem universitário havia sido sumariamente executado. A farsa do vovô mochileiro estava definitivamente desfeita. A meticulosa investigação digital iniciada pela família de Esther Stepa acabou por desmoronar a muralha de indiferença da Polícia Civil Espanhola, forçando a intervenção de agentes especializados da Unidade Central de Homicídios. O que começou como a busca por uma andarilha desaparecida transformou-se em poucos dias em uma caçada humana de proporções históricas, quando os peritos criminais jogaram o nome real de Dinamita Montilla nos arquivos centrais do Ministério do Interior espanhol. Ao cruzarem a identidade de José Jurado Montilla com o banco de dados de impressões digitais e registros penais, o sistema emitiu um alerta vermelho que fez o sangue dos investigadores congelar. O simpático idoso, que acumulava milhares de visualizações no TikTok com sua fala mansa, era, na verdade, um dos assassinos em série mais perigosos, frios e sádicos da história criminal recente da Andaluzia. A plataforma que ele usava para projetar uma imagem de idoso pacífico e aventureiro havia se tornado o novo território de caça de um predador biológico que já carregava os fantasmas de 4 execuções brutais cometidas na década de 80 na província de Málaga. A ficha corrida de José Jurado Montilla revelou um histórico de violência crônica que remontava a meados de 1985. Naquela época, agindo nas regiões montanhosas e isoladas de Málaga, Montilla assassinou 4 pessoas, incluindo turistas estrangeiros e jovens caminhantes, utilizando métodos que variavam de tiros a queima-roupa a golpes violentos com pedras e ferramentas de acampamento, demonstrando uma ausência total de empatia e um profundo desprezo pela vida humana. Condenado pela justiça espanhola a uma pena colossal de 123 anos de regime fechado, o psicopata parecia destinado a apodrecer atrás das grades. Contudo, em 2013, uma polêmica reviravolta jurídica conhecida como a derrubada da Doutrina Parot pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos reduziu drasticamente o tempo de permanência de centenas de criminosos perigosos nas prisões da Espanha. José foi colocado em liberdade condicional após cumprir 28 anos de sua sentença. Ao ganhar as ruas, em vez de se reintegrar à sociedade, ele percebeu o nascimento das redes sociais como a oportunidade perfeita para atualizar suas táticas de aproximação. O homem que antes espreitava nas sombras das árvores, agora usava a luz azul das telas e os corações de engajamento do TikTok para atrair vítimas vulneráveis que viajavam sem proteção pelas estradas do país. O ego inflado e o narcisismo crônico de Dinamita Montilla, que ele considerava suas maiores qualidades para enganar o público, transformaram-se em seus piores inimigos quando a perícia forense espanhola começou a rastrear os dados digitais de suas contas ativas. Os investigadores descobriram que a vaidade do assassino o impedia de apagar os registros de suas andanças. Ele continuava gravando vídeos de si mesmo nos exatos perímetros geográficos onde cometia seus ataques, deixando uma trilha involuntária de metadados, torres de sinal de celular ativadas e imagens de fundo que o conectavam diretamente ao desaparecimento de Esther. Em junho de 2024, após meses de cruzamento de dados de satélite e varreduras físicas intensas com cães farejadores na província de Valência, equipes de busca da Guardia Civil localizaram os restos mortais de Esther Stepa ocultos sob uma densa camada de vegetação e arbustos espinhosos em uma área de mata fechada e de difícil acesso nos arredores de Gandia.
Os laudos da autópsia forense confirmaram o cenário de horror. A vítima havia sofrido um traumatismo craniano massivo e irreversível na parte posterior da cabeça, indicando que Montilla a havia atacado covardemente pelas costas, utilizando uma rocha ou ferramenta pesada, sem dar a ela qualquer fração de segundo para esboçar uma reação de defesa. A prisão de José Jurado Montilla foi efetuada em uma operação cirúrgica em um bar na província de Cáceres, onde ele já planejava sua próxima rota de fuga e possivelmente seu próximo ataque. Ao apreenderem seu smartphone pessoal, os técnicos do Laboratório de Crimes Cibernéticos depararam-se com uma galeria oculta de arquivos digitais aterrorizantes que funcionavam como troféus macabros de suas execuções modernas. O assassino guardava dezenas de fotografias e pequenos fragmentos de vídeo de Esther e de outras potenciais vítimas, capturados sem que elas percebessem enquanto dormiam em barracas ou caminhavam distantes nas trilhas. O caso avançou rapidamente pelos trâmites jurídicos entre 2025 e 2026, culminando em um julgamento amplamente coberto pela imprensa internacional, onde as defesas baseadas em sua idade avançada foram completamente pulverizadas pelas provas biológicas, digitais e pelo histórico de Málaga. O veredito do júri popular foi implacável, condenando José Jurado Montilla à prisão perpétua revisável, garantindo que o assassino do TikTok passasse o restante de seus dias isolado da sociedade, trancado no breu de uma cela de segurança máxima, enquanto o nome de Esther Stepa ecoa como um alerta eterno sobre os monstros reais que se escondem atrás das lentes de nossos próprios celulares. A mente humana é capaz de esconder monstros reais por trás de uma simples tela de celular. Não perca a próxima investigação exclusiva que o algoritmo tenta esconder de você. Inscreva-se agora no NewsWeb Doc para apoiar o canal e comente aqui embaixo qual o caso mais assustador que você já viu. Até o próximo arquivo.